Atenção, emissoras da Mix. Em 5 segundos, Café com você, com Hilda Costa. Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do Café com você pela TV Mix Regional. Um abraço grande, um beijo enorme para vocês. Muito obrigada pela companhia de mais esta tarde. Nós hoje vamos conversar sobre assuntos bastante interessantes, hein? Tá certo? Eu tenho convidados aqui muito especiais nessa tarde. Tá certo? Bom, então vamos lá conversar com esse pessoal bonito que está aqui. Cláudia, não, Ana. Eu falei com tanta gente hoje, menina, nós estamos com o pessoal lá montando as cestas. Alexandre, como é que você está, querido? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem? Como é que você está? Tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem, lindo? Eu acho que você que é o Paulo, né? E eu confundi com a Paula, né? Bom, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Vocês dois são de Campinas e estão representando, então, um projeto. Isso. Esse projeto é de um resgate, é isso, Paulo? Explica pra gente direitinho como é que é. Na realidade, eu sou de Campinas, a Ana é daqui de Limeira mesmo. Tá. Você é Campinas, ela é Limeira. Isso. Nós somos da Unicamp, do curso de História, e nós somos técnicos em Patrimônio Cultural. Esse projeto, na realidade, ele já se iniciou desde que a igreja ainda estava aberta, quando teve os processos agora, que ela ficou fechada por um longo tempo e reabriu há cerca de um ano. Esse projeto foi idealizado pela professora Adriana Pessati Azzolino, que é o projeto Memória e Resgate. Tá. O objetivo desse projeto desde o começo era justamente resgatar toda a história que estava em torno da Igreja da Boa Morte, porque, como nós sabemos, a importância dela extrapola qualquer nível, qualquer importância que seja apenas religiosa. Claro. Ela, desde o começo, ela é um patrimônio cultural. É um patrimônio cultural de Limeira. Foi em torno dessa igreja que a cidade cresceu, que a cidade se desenvolveu. Nela, a gente pode encontrar diversas características do crescimento da cidade. Então, é mais do que necessário fazer um processo de resgate da memória. E essa memória que a gente percebe em torno da documentação que a gente encontra na igreja em grande quantidade, da parte dos materiais museológicos também. Além de um resgate, no caso, da própria história, dos bens imateriais que a gente encontra ali no Largo da Boa Morte. Então, isso. Paula, fala um pouquinho para mim também da parte, porque assim, eu sei que um resgate, ele envolve muitas coisas, não é? E dentro desse resgate, quer dizer, os projetos para esse próximo ano, né, eles incluem exatamente o quê? No nosso projeto, a gente inicialmente está tentando resgatar a parte material, que são os documentos, tanto textuais quanto imagéticos, bibliográficos, museológicos, para a partir disso a gente poder entrar direto com eventos para a população, trazer de volta essa população que sempre esteve presente, ativa dentro da igreja e poder reinserir a igreja, não na sociedade, mas na tradição que ela já vinha dentro da história de Limeira. Então a gente propõe eventos, exposições, concertos para trazer essa população não só católica, mas de todas as religiões, para mostrar que muito além de um templo religioso, ela é um objeto histórico e a gente pode aprender muito, não só na igreja enquanto edifício, mas nos materiais que ali estão guardados, e a gente pretende resgatar toda essa tradição da igreja. Inclusive, a gente está agora com o coral, que vai ser o primeiro evento que o projeto está, vamos dizer assim, promovendo, que não só vem para dentro desse projeto, mas também para comemorar a reabertura da igreja, que já depois de um tempo fechado, ela reabriu há um ano, né, no dia 19 de dezembro do ano passado. Então, acho que vem para fechar o ano, as nossas ações dentro do projeto e também comemorar a reabertura da igreja. Legal. O Belotto é o provedor da igreja. Eu lembro que você esteve aqui conversando com a gente, né, sobre os problemas que a igreja vinha vivendo, e graças a Deus isso tudo foi superado, né, Belotto? E agora já fez um ano ontem, fala no microfone, fez um ano ontem. Não, faz um ano ontem. Que reabriu.
Não, tá. Você não vai ouvir, né, o teu som da tua voz, mas tá funcionando. Então, fez um ano ontem. Ontem? Que deu. Nós já estamos, graças a Deus, fazendo casamento de bastante lá. Como é que foi esse período de recuperação, não é? Porque não é uma coisa muito simples, né? Eu vejo o prédio ali da Secretaria de Cultura, não é? Que tá lindo, não é? Tá maravilhoso, hein? Aí quando você recupera um espaço como aquele ali, é que você vê a beleza que existia naquela época e que era uma coisa suntuosa, não é? Eu acho que assim como a igreja ali também da Boa Morte, né? O mais duro para nós foi o primeiro 5 meses, entendeu? Porque estava na justiça isso aí, né? Então o promotor deu para nós um prazo de 4, 5 meses, né? Tinha que abrir a igreja. Senão nós teria até uma multa com isso aí, entendeu? Mas graças a Deus, em 5 meses abrimos a igreja. No dia 19 de dezembro de 2010, abrimos a igreja. Aí agora já temos 2 anos para visitar, não tem mais problema. Então estamos fazendo o que mais necessita lá, né? Quer dizer, a igreja está tranquilo, já está tudo prontinho, certo? Agora é só mais parte da pintura e está faltando a elétrica. Mas a elétrica também já demos uma, entendeu? Fizemos uma revisão elétrica, mas... Só que e o espaço ali externo também sempre é ocupado para festas, barracas e tudo mais, não é isso? Não, é bem legal, né? Tem problema. Escuta, são relíquias muito antigas ali, não é, Abelão? São da época de quando começamos aqui a cidade, não é isso? Isso aí, vem por lá, é uma coisa boa. Fui pro Largo esse ano, a segunda vez. Todo ano, né? Muito bom. A praça fica lotada, só aqueles 5 dias lá fica lotada, entendeu? Foi bem esse ano também, foi bem, entendeu? Todos os anos está indo bem agora. Aí toma parte disso aí, entendeu? Eles ajudam nós também lá na reforma, isso aí tá bom, né? Você tá feliz? Que pergunta idiota, né? Você tá feliz? Tem que ter feliz, né? Lógico, né? Imagina. Mas eu queria falar um pouquinho com o Alexandre. Alexandre, você que é o homem da música, da poesia, né? Do enlevo, você nos deu um momento de muita alegria para mim, de muita emoção. Você lembra disso? Eu não conseguia nem falar quando quando vocês estiveram com o coral aqui. E eu queria que para você deve ser emocionante participar de um evento como esse, né, que marca, né, porque isso realmente é uma marca histórica, né, inclusive, né? Você vai ser lembrado pelos anais da história, você e teu coral Santa Cecília. Sim, o Deon, assim, nós já nos apresentamos várias vezes na Igreja da Boa Morte, né, antes do projeto. E agora será a primeira vez pós-projeto, né? Então, as pessoas falam, mas é a primeira vez que o coral vai se apresentar? Não, já houve outras, né? Mas quando o João Paulo nos fez o convite, o Fernando, para que nós pudéssemos tomar parte nesse projeto, eu fiquei muito feliz, porque a Boa Morte, a gente pode dizer assim, que ela é o que tem de mais bonito em Limeira, eu penso. Uma vez eu até dei uma entrevista para o Ricardo Galzerano, ele falou assim, o que te deixa triste em Limeira? Eu falo assim, ver a Boa Morte fechada e ver no estado que ela se encontra. Eu poderia ter falado outras coisas, né? Assim, até indo para a seara política, mas eu não quis falar. Eu falei, o que me entristece é ver a Boa Morte, porque desde criança, né, a gente frequenta a Boa Morte, nas festas da Boa Morte, quando ainda eu ia assistir o Coral Varga, que muito se apresentou, que aqui em Limeira existia o Coral Varga, que era regido pela minha amiga Carmencita Glória. Então, desde criança a gente frequentava. E depois ver a Boa Morte como ela estava, me deixava muito triste. Então, agora é uma alegria imensa a gente poder cantar dentro desse projeto e vou ajudar em tudo que eu posso, porque eu gosto muito da Igreja da Boa Morte e faço votos que ela prospere cada vez mais e nos traga cada vez mais cultura, né? Porque é o que ela representa para a cidade, cultura e arte. Bom, eu acho que todo mundo conhece, mas eu acho que sempre é bom a gente retomar essa conversa. Há quanto tempo existe o coral? O coral há 23 anos. 23 anos. Você está à frente dele há... eu que fui o mentor, né, da ideia. Quer dizer, você depois, começou criança... com 14 anos. 14 olha que beleza. Anos,
Em 95 nós estivemos na Itália, cantamos no Vaticano. E estamos aí na luta, sem ajuda do poder público. Nunca nós tivemos nenhuma ajuda. Mas envolvidos em projetos sociais sempre, não é? Sim, com certeza. A gente canta em missas, encontros de corais, solenidades diversas. E o coral, ele é um coral, assim, independente de credos religiosos, né? Nós temos cantores de todas as religiões no nosso coral. Quando que a gente vai poder assistir o coral? Hoje à noite. Às 20 horas? Isso. E depois? Amanhã amanhã nós vamos encerrar a nossa apresentação na matriz de Santo Antônio, em Americana. Em Americana, amanhã. Amanhã vai ser a... Atenção pessoal de Americana, né? Sim, será que o pessoal sabe onde que é Santo Antônio lá? Sim, a matriz Santo Antônio. Super, é aquela grande, enorme, linda aquela igreja lá mesmo. Isso. Que horas vai ser lá amanhã, Alexandre? Às 20 horas também. 20 horas também, Isso. Tá certo. E, bom, eu queria falar um pouquinho mais com o Paulo. Empresta um pouquinho para ele, Belotto. Paulo, você vê, quer dizer, qual é o interesse que você tem em Limeira? Porque achei legal, todo mundo aqui é de Limeira, nós todos somos. E de repente vem o Paulo, né, lá de Campinas, né, aportar aqui com a gente, né, com todo esse entusiasmo, seu olharzinho brilhante, esse sorriso lindo, né? Quer dizer, o que te trouxe para cá, Paulo? Bom, acho que em primeiro lugar é a questão pessoal, né? Tá. A Ana, além de ser a minha companheira, é minha namorada já. Então, tá certo. Então, eu distantes um do outro, porque isso? Sentam de um lado do outro. Na realidade, então, eu vim para Limeira com a Ana pelas primeiras vezes e ela sempre me contou a relação dela com a igreja, necessariamente. A avó dela já cantava no coral da Boa Morte, a mãe também já frequentava há muito tempo, os avós, e ela me mostrou muito já a questão da importância da igreja. E quando eu vim pra cá pela primeira vez, a igreja justamente estava nesse período que estava fechada. E aí ficava aquela curiosidade, né? Ai, como será que é? E ela sempre me mostrando fotos. Até que um dia a igreja estava com as portas abertas, ainda nesse processo inicial de restauro. Isso talvez é uma coisa interessante que o seu Francisco Belão estava comentando, que as pessoas não veem, mas um processo que aquela igreja passa não é simplesmente de uma reforma. Ela passa por um processo de restauro. Sim. Então, todas as atividades que ali acontecem são trabalhos muito demorados, são trabalhos minuciosos. Sim, claro. Todos os materiais que são utilizados não são materiais comuns, às vezes, que a gente encontra no mercado, mas o trabalho tem que ser feito porque as peças têm que ser sempre substituídas pelo mais original possível. Então, nesse trabalho, a gente... É um trabalho artesanal. É um trabalho artesanal, na maioria das vezes é artesanal. E a Ana, ela me trouxe para Limeira e a gente fez uma primeira visita à igreja. Até na época, o material do acervo estava todo colocado na parte de cima, onde havia um antigo museu. E a igreja estava fechada, ela estava abandonada nesse primeiro momento. E a gente já tinha um trabalho que a gente desenvolvia em outros arquivos eclesiásticos. Nós já trabalhamos no arquivo eclesiástico de Campinas, da Cúria. A gente já desenvolveu um trabalho em Aparecida. E a gente, ainda a gente estava na graduação, a gente terminou agora o curso de História, a gente fez um primeiro momento de um contato de voluntariado. Sim. E aí depois até a confraria gentilmente convidou a gente para trabalhar na igreja. Agora a gente está trabalhando e tomando conta desse projeto junto com a professora Adriana, nesse projeto Memória e Resgate. Então é necessariamente nesse caminho que eu me inseri dentro da igreja. Bom, pelo jeito a gente vai ganhar Você é de lá mesmo, de Campinas? Então, eu sou de Embaúba, é uma cidade. Embaúbense em Limeira. Isso. Então, de Campinas para Limeira, de Embaúba, Campinas e Limeira. Tá vendo? Legal, mas isso é bacana. Eu gostei muito de conhecer vocês e queria saber o seguinte, em que posso ajudar vocês, além da divulgação, além do apoio e do apreço que eu tenho por vocês, pelo trabalho de todos vocês e, claro, pela cidade como um todo, né, pelo patrimônio cultural que nós temos aqui. Eu quero saber o que realmente eu posso fazer a mais daqui para frente. Hilda, eu quero você aqui e tal, né? Porque eu estou aqui para isso. Esse é um programa que está aberto para que vocês possam, entendeu? Utilizá-lo como um apoio, né? Eu acho que quando a gente fala as coisas boas como hoje, vamos elogiar, não é? Quer dizer, que bom que tudo acabou bem, não é? Porque eu me lembro quando ele estava bastante magoado, inclusive, eu lembro dessa cena, ele não estava bem, não estava feliz, não é? E as coisas foram andando, né, Belotto, e por aí afora, né? Eu queria saber o que é que você precisa da gente, se você precisa de alguma coisa. Vamos aí, deixar Natal tá aí. Lá, né, precisamos da igreja. Do nativo, entendeu? Sim. Aquele que pode ajudar nós lá, seria uma boa, porque nós temos mais, porque agora é a pintura dela. Pintura da igreja.
Quer dizer, seria o quê? Seria interessante que uma loja pudesse, de repente, doar as tintas, doar é isso? tinta, coisa, entendeu? Porque você sabe, lá é de barro aquilo lá, o aparelho. Certo. Então é uma tinta própria que tem que ir lá. Mas aí a gente tem lojas aqui que é uma tem tinta esse tipo própria, de tinta? que não pode não? ser Será que tem? ela, não sei, ela... Tem? Ela não evapora uma coisa, entendeu? Então, se é uma tinta própria, não consegue tanto... Vamos combinar o seguinte, então, Beloto. Você vai ver que tipo de tinta traz pra gente aqui, e daí nós vamos passar isso pra nossa direção comercial, para que a direção comercial também possa ajudar a igreja a achar esses elementos que nós precisamos para terminar a Boa Morte para a gente aqui, né? Muito em breve dizer, poxa, agora está tudo 10, zerou, está 100%. Eu quero ver esse ano aqui, 2012, mas deixa ela bonitona até no fim. Essa igreja bem bonita, né? Alexandre, quantos elementos vão estar logo mais à noite? 36 cantores. 36 cantores ao todo, né? Isso. Viu, Hilda, eu só gostaria de falar uma coisa. Pode. As doações são muito importantes para a Boa Morte, né? E o que nos entristece muito é a gente saber que a Boa Morte, tanto precisando de ajuda e essa corrupção dessa nossa cidade, não é verdade? Se uma parte desse dinheiro tivesse vindo para a igreja, imagina, a igreja estaria terminada. Não é verdade? Não Nossa, é? É um dinheirão. Isso que nos revolta. É um dinheirão mesmo. Entendeu? Lutar tanto para conseguir dinheiro para restaurar a Boa Morte, que é um patrimônio de Limeira, um cartão postal da cidade, e depois depararmos com essas notícias tristes que está passando Limeira. Não, e pode ser, ontem teve uma sessão, e pode ser até que esse processo não sofra continuidade, né? De investigação, né? É um absurdo. E isso é lamentável, gente. Eu realmente não vou aceitar isso, não. Porque eu acho que a gente dá o direito de defesa para todos, acho que todos têm direito de defesa se são acusados, mas eu acho que todo o processo de observação, de análise, enfim, tudo isso tem que ir até o fim, não é? Eu acho que não podemos parar. Eu acho que vocês, como eu, como acho que todos em casa, pensam da mesma maneira. O prefeito está lá, de volta, tudo bem, mas eu acho que ele precisa ser investigado até o final. Isso não pode parar assim. Eu acho que a cidade toda vai se revoltar. Isso não é normal. Ontem, inclusive, houve eu acho que uma coisa meio estranha entre um vereador e uma pessoa que estava presente, não vou citar o nome aqui, mas foi feito até um BO, tá? Por causa dessa ocorrência. Então, acho que todos esses exageros, eles precisam ser muito bem observados. Eu acho que tudo com muito critério, com muito cuidado, não é? Mas observando que o povo está esperando uma resposta, não é? Nós não podemos ficar como Campinas lá, você vê em que pé está, não é? Então, nós não podemos também aqui nos acomodarmos e aceitarmos as coisas como estão. Acho que direito de defesa e resposta todos têm. Nós aqui temos, inclusive, o programa aberto para isso. Mas que essa investigação seja levada até o fim. Isso que você falou foi muito bom. Gostei do mote. Querido, eu vou agradecer vocês muito pela presença, tá bom? Oportunidade. Nós vamos agora, vou convidar vocês para tomar um café lá da Limel Bagueteria, delicioso, que trouxe um café bem especial. Aliás, o café mais gostoso da cidade é da Limel Bagueteria, sabe? Se você falar que é da sua mãe, eu até aceito, viu? Eu até aceito, porque a gente sempre diz que o café da mamãe é melhor, né? Você faz café direitinho? Faz. Já pode casar? Já pode casar? Você me convida para esse casamento, tá bom? Que eu quero assistir, tá bom? Então é isso aí. Bom, eu vou para um rápido intervalo, porque na volta eu tenho aqui o meu amigo doutor Joaquim Raposo para falarmos de coração, tá bom? Já, já. Aguentar toda essa pressão, menino, que correria, a gente dorme pouco, vai dormir 00:30, 1h da manhã, às 3h30 tá acordado, às 5 a gente já tá trabalhando. Mas é uma sensação muito boa, né? Essa coisa desse Natal aí que está sendo programado aí pelo pessoal, eu acho que é uma coisa que tem uma parte social muito grande, esquenta o coração de muita gente num dia difícil para muita gente, muito, né? É verdade. E isso faz muito bem. É um trabalho gostoso, né? Quer dizer que esse estresse aí não acaba com ninguém, não, né? Esse estresse de ajudar, desde que você, como você está fazendo, né? Se distraia com isso, coloque toda a sua atenção nisso, faz muito bem. É? Bom, você é meu cardiologista, está falando isso, eu tô bem, porque domingo eu fiquei muito nervosa, viu? Até chorei.
Porque assim, sabe quando você espera uma coisa e não acontece exatamente aquilo? Não é? E a gente depende de outras pessoas, entrega é muita coisa para entregar, é muita coisa, muita doação. Eu ainda queria pedir desculpas porque tem gente que ainda está esperando para irmos buscar as doações, mas dá tempo, até quarta-feira, que é amanhã, nós ainda temos tempo, certo? As distribuições começarão a ser feitas na quinta. Então, você agora há pouco estava conversando com o pessoal aí da Confraria Boa Morte e você me falou que foi assistir um casamento lá, e como é que foi? Eu tive num casamento e pensei algumas coisas que vêm muito a calhar com essa entrevista que você teve agora. Porque a igreja está realmente linda. E eu pensei o seguinte lá assistindo o casamento. Tem igreja que com metade, um terço do que tem ali na Europa faz um sucesso tremendo. Lógico que tem toda a história do mundo por trás. Mas é muito importante resgatar a história da igreja e mostrar a igreja como sobre um aspecto turístico também, né? Acho muito legal o Chico Belão também trazer as dificuldades, porque é uma obra gigantesca. Realmente é natural que precise de tinta, ajuda, né? Mas achei também, o coral também é ótimo. Eu achei assim, que realmente é uma das melhores coisas de Limeira hoje mesmo. E deve ser divulgado, e quem for de fora deve, quando vir a Limeira, ir visitar mesmo. É um orgulho. Bacana isso. Bom, doutor Joaquim, nós estamos aí às vésperas das festas e a gente sabe que tem gente que, assim, só de pensar no time, festa, deu, tempo. Posso tudo. Agora eu bebo todas, como tudo, faço esportes radicais em finais de semana uma vez por ano, não no final de semana uma vez por ano, correr na São Silvestre, tem gente que vai para São Silvestre. Tem também, para tentar correr tudo aquilo, aqueles são 25 quilômetros, 24 quilômetros mais ou menos. E aí, como é que eu devo proceder nessas festas para que eu não tenha nenhum tipo de problema, nenhuma consequência já no início do próximo ano e começar o ano, já digo com o pé esquerdo aí, não é com o pé direito? Acho que você colocou bem. Acho que uma das primeiras coisas que a gente deve dizer é assim, muita calma. Nessa hora. Né? Nessa hora. Porque realmente o tempo é curto, né? A gente tem muita gente que a gente precisa lembrar, né? Presentear, né? Você falou muito bem, né? Um cartão de Natal da LIC também é um instrumento poderoso de lembrar de alguém, né? Esse pessoal faz um trabalho há tantos anos, tão bonito em Limeira, né? Então, assim, calma, não se enfiar nessa correria de lojas, correr em todas as lojas, ultrapassar no trânsito. Acho que procurar lembrar um pouco do aspecto religioso da festa, né? Que, aliás, esse é o real motivo do Natal. Não é a troca de presentes, não é a bebedice, não é a glutonaria, não é nada disso. A gente precisa realmente parar e pensar no aniversariante. É verdade. E assim, então, acho que com isso, muitas vezes uma ligação, não é? Um cartão de Natal da LIC, não é? Uma cesta de Natal num bairro que precisa, sentar lá com o pessoal um pouco, conversar, né? Sentir como é que está sendo o Natal deles. Isso tudo é reverenciar realmente o principal motivo da festa. Acho que isso é uma ideia bem boa e assim, menos estressante, né? E até mais barata, não é verdade, Hilda? Outra coisa, assim, nessa época de Natal e extrapolando um pouco para Ano Novo, eu acho muito interessante também as pessoas pegarem e fazerem uma avaliação de tudo que foi feito, um balanço e fazerem planos para o ano que vem. Porque se você continua fazendo o que você sempre fez, você vai continuar tendo o mesmo resultado que você sempre teve. Tem que ter projeto. Né? Tem que ter projeto, tem que ter metas, né? E não dá assim para pular
no dia seguinte do Natal, no dia 26, no dia 2 e começar como se nada tivesse acontecido. Precisa mesmo, é um termo que meu pai usava, é um termo de português, arrefecer, acalmar um pouco a cabeça para que ela produza novas ideias, novas tendências. Ou seja, a gente tem que tirar muita coisa da cabeça que você carrega um trem às vezes, né? Daí não tem espaço para pensar o novo, né? Não é verdade? Não é verdade que você às vezes vai acumulando tanta coisa na cabeça, nos teus escaninhos de memórias aí, e aí você não tem espaço para pensar o outro, o diferente, o futuro, quer dizer. E a gente precisa disso mesmo, é um combustível, né? E muitas vezes, assim, nessa correria toda, o mais importante vai ficando para trás, né? A renegociação do IPTU vai até quinta-feira. Se agora, não me engano, tem mais 2 dias, é uma coisa super importante, né? Olhar o saldo, né? Olhar para ver como é que estão as suas aplicações, suas prestações, o juro que está sendo cobrado no cartão, né? Primeiro as primeiras coisas, isso, você melhorando a saúde financeira, isso diminui muito o estresse da pessoa também, né? Não é verdade? É verdade. E você falou uma coisa certa, porque essa época do ano agora, as pessoas saem comprando à torta e à direito e depois não percebem, não pensam nas liquidações que acontecem pós-festa, não é? Sempre as lojas vão ter liquidação. Então, o bom é sempre aproveitar o posterior. Não é? Porque você vai pagar... Bem lembrado, não é? Hoje eu vi um caminhão de uma loja cheio de geladeiras brancas, de coisa. Eu pensei, puxa vida, vamos aguentar mais um pouco, né? Porque a partir do dia 2 os preços vai despencam, cair. né? Aí sim é uma época legal. E quero te falar uma outra coisa. Essa história de IPI aí, hein? Que coisa feia, hein, gerentes, donos de lojas aí? Estou dando uma olhada nas lojas, nos magazines, tá? Não, magazine não tem nada a ver, mas nas lojas de eletrodomésticos, especialmente eletrodomésticos, essa queda do IPI é uma brincadeira, viu? Ela realmente não existe, não é real e algumas coisas estão até mais caras ainda. Então, quer dizer, nessa época agora, onde o povo compra mais para presentear, é que você tem que tomar cuidado. Depois que você falou, janeiro, baixam os preços, aí eles vão dizer, é IPI mais barato. Não, mas não é IPI mais barato. O IPI deveria estar mais barato agora. Sim. Que essa foi a intenção, né? Sim, é aumentar o comércio, né? A Dilma realmente reduziu em 10% o IPI. E eu acho que uma arma poderosa contra isso que você está falando são esses buscadores de preço da internet, né? Antigamente não tinha isso. Né? Eu me lembro, não faz tanto tempo assim, mas faz tempo, com um papelzinho dizendo, olha, lá na tal loja fizeram tanto, você tem que fazer menos. Hoje, com um buscador de internet, você coloca uma palavra-chave, você descobre no Brasil inteiro onde está barato, desde de um eletrodoméstico até um livro, até coisas muito mais simples, né? Você pode conseguir. É importante também, né? Aí outra coisa, né? Você pode com flyers que eles distribuem aí também, você pegar um flyer lá, mas aqui a geladeira tá mais barata, aqui a máquina de lavar roupa. Vai lá na loja e fala assim, olha, aquela lá que você tem crédito, então, fala, aqui tá mais barato, olha, eles cobrem, viu? Eles cobram, né? Tem isso. Então, quer dizer, essa lei da oferta é legal. Muito bom. Também, assim, você tá atrás de um produto, você vê lá no jornal e corta aquilo, põe no bolso, é um argumento para você falar com outra loja, né? Nos Estados Unidos, todo mundo anda com cartão de desconto de loja. Também. O vendedor fala, é tanto, o sujeito tira lá, mostra o desconto de 20%. Todo mundo tem, todo mundo usa. Vamos não nos esquecer disso também, né? Também, é verdade. Quem sofre mais do coração, homem ou mulher? Olha, já foi privilégio, entre aspas, de homem, né? Mas a partir aí de 20 anos para cá, as mulheres passaram a ter os mesmos níveis de estresse, passaram a ter os mesmos níveis de sedentarismo, passaram a ter peso maior, passaram a fumar mais. Consumir álcool. Né? Álcool em quantidade mais alta, né? Porque o álcool, a gente fala, é protetor, né? Desde que seja até uma dosagem pequena, né? Até vamos falar disso nas festas, como proceder a partir de novos conceitos. Eu queria te falar, assim, sobre vinho, suco de uva, champanhe, o que seria melhor?
Então, em termos de bebida, assim, algumas ideias práticas. Por exemplo, o vinho, o suco de uva, não é? Eles... A própria uva, né? Eles são muito interessantes sobre o aspecto cardiovascular e atualmente a semente da uva está sendo muito ligada à prevenção de Alzheimer. Mas inteirinha, como vem na uva? Isso, exatamente, porque ali é que está a concentração maior de flavonoides. Você não precisa mastigar? Né? Você pode mastigar, ela é meio amarga, né? Mas na casca e na semente da uva estão coisas muito interessantes, como o resveratrol. Seria então você fazer um suco da uva, bater a uva. Sempre, assim, Ano Novo, Natal, festa, deve lembrar sempre associação de frutas, né? Você cortar pedaços de frutas, né? Talvez até colocar um pouco lá o seu drink favorito, mas junto com um suco de fruta, você reduz o mal que o álcool pode fazer, né? As frutas possuem flavonoides que são potentes antirradicais livres, né? E então isso tudo é bem interessante. Eu tenho umas fotos aqui, doutor, que eu quero mostrar e vamos dividir com você. Quem não conhece coração aí em casa, hein? Quem não conhece, vamos ver aqui o coração. O coração é lindo, o coração é bonito, né? Veja onde é que fica o coração do ser humano, né? Que não é bem no lado do peito, é meio que... É meio que central. A Débora falou um nome lá que ela conhece, como é que é? Fica no quê? Fala alto, né? É mais ou menos mesmo, é do tamanho de uma mão fechada, mais ou menos, né? Da mão da pessoa dona do coração. Isso, da dona do coração, porque não adianta pegar uma guila e tentar a mão botar o coração de um pequeno, né? E é um aparelho absurdamente interessante, porque ele funciona 60 a 100 vezes por minuto, não é? 60 minutos por hora, 24 horas por dia, 365 nunca, dias né? da sua vida. Ele não tem feriado no Natal, no Novo, férias, 13º, abono, não tem nada, né? Então... E a gente judia dele. Desde que ele pare de funcionar aí durante um tempo muito curto, você cai ao solo, você perde o nível de consciência, pode ser desastroso, né? Então é um aparelho muito interessante. Né? O coração é muito bonito, né, doutor? E aí ele é composto de aurículos, ventrículos e fala pra gente. Vou lembrar um negócio super bonito do coração também. O coração, ele tem um dispositivo que é assim, chega pouco sangue, tá? Porque ele recebe sangue, né, do pulmão, depois distribui para o corpo. Né? Mas em algumas situações, como por exemplo no exercício físico, onde os músculos da perna funcionam como corações jogando sangue lá para cima, o que acontece? Aumenta a demanda do coração. E aumentando a demanda, o funcionamento do coração também aumenta. Então, o que acontece? Ele consegue responder a demandas. Isso se chama, em fisiologia, né? Tem gente aqui que foi monitor de fisiologia, gosta disso, mas é a lei de Frank-Starling, né? É isso, é a capacidade do coração de trabalhar 40% a mais de sangue do que ele trabalha em repouso, sem que isso traga nenhum tipo de malefício para ele, né? Então, são instrumentos muito interessantes, né? A gente pode, uma outra ocasião, falar de nós vamos falar isso outro dia, tenho certeza. Eu queria até que o meu diretor colocasse lá o morango. Morango diz que é bom, assim, antioxidante, é bom para uma série de coisas. Mas como ele tem o formatinho de coração, assim, meio, né? Diz que é bom para o coração também, doutor. O morango, ele é fantástico para o coração. Hoje se sabe que as frutas vermelhas, elas têm alta concentração desses flavonoides, tá?
Então, você conjugar frutas vermelhas, por exemplo, morango, amora, né? Lembrar só uma coisa que eu tenho um pé atrás com o morango, é que ele tem uma capacidade muito grande de absorver os fertilizantes, né? Isso. E para você tratar é difícil, Isso, né? Então, assim, a gente não sabe exatamente monitorizar quanto desses fertilizantes ficam no corpo. Para perder isso é muito rápido, é muito demorado. Então, quanto menos você comer de fertilizante, melhor. Agora, aqui ainda eu lembro, a região da gente é muito rica em laranja. Sim. Né? Laranja tem também uma alta concentração de flavonoide, é mais barato. É verdade. Tem laranja, é um festival, né? Cada época do ano tem uma laranja diferente em Limeira. Tem laranjas absolutamente maravilhosas, com a murcote. A Bahia, que tem um sabor assim mais moderado. A lima, que é hidratante. Em casa tem lima da Pérsia. Em casa nós temos lá. Lima da Pérsia e tem como é que chama? Que eu falei agora? Laranja Bahia. Muito legal. Então é isso, quer dizer, você pode ter uma alimentação saudável no Natal e no Ano Novo, desde que você, então, siga algumas regrinhas. Conjugue uma bela salada antes das carnes. Você pode até fazer uma composição de saladas, folhas com frutas também, Isso, não com é? frutas fica muito legal, né? O peru, né? Que lembra muito nessas épocas. O peru é bem legal, a carne branca do peru deve ser lembrada, não é? No álcool, lembrar do vinho, lembrar desses sucos de frutas associados, né? Lembrar de hidratar muito, né? Tudo isso, eu brinco também, né? Eu digo assim, que brasileiro gosta de tomar cerveja, Hilda, muito gelada. Mas estúpida, não é uma palavra que a gente ouve por aí? Gelada, estupidamente gelada. Ela é tão gelada que depois do segundo copo, ela congela os receptores gustativos da língua. Então, a partir do terceiro copo, né, tem o prazer de estar os amigos, de estar brincando, de estar tomando um líquido gelado, mas o sabor praticamente desaparece. Então, minha ideia é a seguinte: coloque um copo de água com gás, né? A partir da segunda, do lado, a partir do segundo copo de cerveja, associe a água. Você acaba bebendo menos, se hidratando, evitando os efeitos colaterais do álcool. Né? Isso serve só para cerveja? Eu lembro mais na cerveja, porque é a cerveja que vem trincando de gelada, né? E é importante falar disso, porque o brasileiro toma mesmo, né? O limeirense toma mesmo muita cerveja. O limeirense, né? É bom. É legal o médico falar que uma taça de vinho tinto, seco, é legal, todo mundo ouve, mas, né? Parece que no supermercado elas correm para o carrinho, né? Então, cerveja gelada, isso vale para refrigerante, para qualquer coisa. Fonoaudiólogos que o digam. Aliás, a água diz que tem que ser natural. A doutora Carla falando, né? Mas eu gosto de uma água gelada, mas não gelada do jeito que nós estávamos tomando outro dia. Eu não aguento. Nem muito gelado, nem muito quente. As coisas têm que ter uma certa, né? Um equilíbrio. Desculpa te interromper. A água, que eu tenho feito muito, que é um truque para deixar o frescor da água melhor, é colocar folhas de hortelã. Isso. Na água, não é? Essas plantas têm também os seus componentes interessantes, associa-se à água, né? E também melhoram o frescor da água sem que tenha tanto gelo. Bacana. Querido, Feliz Natal, muito obrigada, que o próximo ano nós estejamos juntos. Que Deus abençoe você. Obrigado você por todo o carinho durante esse ano. É um grande Natal para todos os seus telespectadores, né? E que seu programa continue esbanjando hombridade, respeito, informação boa, como fez em 2011. Muito obrigada. Amanhã, às 4 da tarde, eu estou de volta, porque todos os dias, às 4 da tarde, aqui na Mix, o meu café é com você. Obrigada pela companhia, até amanhã.